Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Essa onisciência é absoluta e não está sujeita a qualquer limite. Deus sabe tudo o que há para saber sobre o universo, incluindo os pensamentos, sentimentos e ações de todos os seres humanos. Nada foge do seu conhecimento. O rei Davi sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 33. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Olha que impressionante! Deus é capaz de ouvir as orações e o desejo de cada pessoa que existe na face da terra, mas isso não quer dizer que Ele responde a todas as pessoas. Hoje neste vídeo vamos te mostrar os 7 tipos de pessoas que não têm suas orações respondidas por Deus. São 7 situações relatadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que Ele simplesmente ignore certos pedidos. Mas antes de entrarmos neste assunto, já deixa o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja. Sejam bem-vindos. Canal Evangelho do Amor. O primeiro tipo de pessoa que Deus não responde é a pessoa incrédula. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 1. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Nesse trecho, vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido que os levaria à terra prometida e faria com que ele conquistasse. Assim que se aproximaram da terra de Canaã, 12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém 10 deles se assustaram, porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espias então levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer na promessa do Senhor e passaram a murmurar. Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas pisaria na terra prometida, a não ser Josué e Calebe, que se mantiveram firmes na promessa da terra prometida ao povo. Então se arrependeram e tentaram se reconciliar, mas já era tarde demais e o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem no seu caminho, o Senhor fecha os seus ouvidos para as suas orações. Se você tem permitido que os problemas se tornem maiores do que sua fé e você vive reclamando da vida, pare com isso agora. Pois você está correndo o risco de ter as suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e eles pagaram um preço muito caro. Mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nos arrependemos dos nossos erros. O segundo tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que não se arrepende dos seus pecados. Em Isaías 59 está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Assim como na época de Moisés, que o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus, no tempo do profeta Isaías. Isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam a outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra eles, Deus deixa de atender às nossas orações, porque escolhemos atender os desejos da nossa carne, em vez de buscar a santidade. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos.
O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e deixarmos que o Espírito Santo nos molde. O terceiro tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que ignora o que Deus diz. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 1. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Nesta passagem o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos os que ignoram seus conselhos, desprezam a sua sabedoria e não têm mais o temor no coração. Então, se você quer ter suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que o Senhor te diz. E como você pode ouvi-lo? Lendo a Bíblia e meditando nela. Ouvindo louvores, pregações e mensagens como esta, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. O rei Salomão encerra este provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor e obedecê-lo estarão tranquilos, sem temer mal algum. E o quarto tipo de pessoa que Deus não atende, é aquela que não ajuda o próximo. O rei Salomão nos traz em outro versículo algo muito importante sobre a oração em Provérbios 21. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e nunca tem tempo para estender a mão a alguém necessitado, pode ter certeza que as suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores e tudo mais, mas se não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você e mais do que ter as orações não atendidas. Jesus nos garante que aqueles que não ajudaram o seu próximo de maneira alguma, serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Veja o que ele disse. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo-lhe: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O quinto tipo de pessoa que Deus não atende é aquela que não honra o seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nessa passagem Pedro fala a respeito da importância de o casal viver em harmonia em seu lar, e por mais que neste versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois. Se eles viverem bem, Deus ouvirá as suas orações e as atenderá segundo a sua vontade. Mas se o marido ou mulher vivem desrespeitando ou humilhando ao outro, as suas orações são interrompidas. Pois para Deus o casamento é algo sério, que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado, saiba que é muito importante que você viva em paz com seu cônjuge. Assim, além de ser bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. É lógico que existem momentos de desentendimentos e brigas entre o casal. Nós somos seres humanos e cometemos falhas. Mas o importante é que o marido e mulher saibam resolver essas diferenças o quanto antes, para que Deus sempre atenda a oração de vocês. O sexto tipo de pessoa que Deus não atende é a pessoa hipócrita. O profeta Isaías nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Como vimos no início desse vídeo, os israelitas levavam uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia. E para que recebessem o perdão de Deus, eles matavam animais, faziam sacrifícios, queimavam incensos e davam grandes festas, porém eles não abandonavam sua vida de pecado. O Senhor então se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas. Rejeitou suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. E assim como naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende àqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade, são apenas religiosos que vivem de aparências. Que oram em voz alta apenas para impressionar os outros, são pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso em suas vidas. Então, se você quer ter suas orações respondidas por Deus, não seja um hipócrita. Não finja ser alguém que você não é. Jesus prefere que você seja quem você realmente é, com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso, santo, quando você não é. Todos nós passamos por momentos de fraqueza, inconstância na fé, isso não é errado. Mas o hipócrita é aquele que usa máscaras e isso sim desagrada ao Senhor. E o sétimo tipo de pessoa que Deus não atende é o egoísta. O apóstolo Tiago disse: cobiçais, e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas por Deus e nós ficamos frustrados, sem entender o motivo dele não ter nos respondido. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes, o Senhor permaneceu em silêncio, porque nós agimos de forma egoísta e pedimos coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que fogem da vontade dele para as nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento, ou que nos dê algo que queremos muito, estamos enxergando ao Senhor de uma maneira superficial, como se ele existisse apenas para nos atender. Isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, peça como Jesus fez no Getsêmani, pouco antes de ser preso e crucificado, e abra o seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas coloque a decisão final sobre este assunto nas mãos dele. Deus sabe o que é melhor para a sua vida, e por mais que vá contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo o que acontece. Esses são 7 tipos de pessoas que Deus não atende às orações. Se você quer ter suas orações respondidas, tire da sua vida todos esses empecilhos que atrapalham sua comunhão com o Senhor. Se você fizer isso, com certeza sua vida espiritual será transformada. Deus vai te responder no tempo certo. Apenas confie. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.